Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos verificar o que a gente pode esperar dessa segunda safra que está sendo colhida nesse momento, o comportamento dos preços, fazer um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Wlamir Brandalize, ele que é analista de mercado da Brandalize Consulting, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Wlamir, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, meu jovem, bom dia a todos aí que estamos aqui participando conosco e vamos bater um papinho aí sobre o milho e as tendências do agro aí. Wlamir, vamos começar falando da safrinha. Os trabalhos de colheita estão avançando lentamente ainda nesse momento. O que a gente pode esperar dessa segunda safra? Qual vai ser o tamanho da produção brasileira de milho? Olha, Guilherme, a safrinha desse ano ela foi plantada com atraso, né? Além disso, teve vários problemas que ela enfrentou aí, que foi falta de chuvas irregulares. E com isso, a colheita, que tradicionalmente ocorre no final de maio até o dia 20 de junho, que se concentra a safrinha, esse ano ela está sendo jogada aí o principal para colher em julho. Então, a colheita ainda está no começo, menos de 5% da safrinha pode-se dizer que está colhida. E os volumes que estão entrando hoje praticamente não aparecem no mercado porque eles estão vindo para cumprir contratos. Então, essa é a situação do momento. Nós esperamos uma safrinha pouco acima das 70 milhões de toneladas, que é uma boa safrinha, vamos dizer assim, uma grande safrinha. Mesmo assim, ela é muito menor que o potencial. Então, nós tínhamos um potencial inicial em cima dessa safrinha aí, se tudo tivesse andado com um clima favorável, de umas 85 milhões de toneladas. Então, houve uma perda grande. Eu acredito que 10, 12, 14 milhões de toneladas a menos que o potencial que tinha. E estados aí como o Paraná, que deve ser que o mais afetado aí com relação a essas perdas, né? Só o Paraná perdeu mais de 5 milhões de toneladas em função do clima mais seco aqui esse ano, né? Então esse é o quadro geral das lavouras, da safrinha. O mercado já negociou bem a safrinha, nós temos aí mais ou menos, pelo menos 50% da safrinha está negociada, Mato Grosso mais de 60%, que é o que está na frente. E agora em diante o produtor aí esperando para ver se posicionar. Então esse é o quadro do momento da safrinha, né, que está em início de colheita, né? E aí, Wlamir, apesar desses trabalhos ainda no começo, atrasados, os preços já vão sentindo essa pressão da colheita avançando aqui no Brasil? Eu acredito que agora as pressões aí que estão vindo, nessa semana principalmente, não foi nem em cima da colheita efetiva, sim da forte queda do dólar, né? Como o milho safrinha ele tem uma dependência grande da exportação, vamos dizer assim que metade da safrinha normalmente é usada para exportação. O formador de preços do milho da safrinha é o valor que consegue-se nos portos. E como o dólar é um fator muito importante nessa formação e ele despencou aí dos R$6 que chegou a trabalhar em maio e ontem fechou a 4,85, então ele afetou diretamente os preços nos portos. Então o milho, que no melhor momento aí há um pouco mais de um mês atrás chegou aí a 52, 53 nos portos, ontem ele estava sendo indicado na faixa de 44, então houve uma queda de quase R$9 aí na média em 30 dias em função do dólar que despencou. E com isso o mercado interno também sente, né? A cotação ela acaba refletindo nas regiões produtoras, né? Os produtores que recebiam aí níveis de 44, 47 no balcão de cooperativas, de comerciantes, cerealistas, agora já estão sentindo aí, isso a gente falando mais a nível de sul e sudeste. Hoje o mercado já trabalha na faixa 36, 37, R$38 ao produtor. E nas regiões mais distantes, que nem o Mato Grosso, o mercado já está abaixo de R$30, porque o produtor do Mato Grosso ele recebe o valor que dá no porto descontado o frete, né? Então, como o frete varia de 15 a 17 reais do Mato Grosso a Paranaguá, por exemplo, o mercado do Mato Grosso hoje é de 27 a 30, 31 reais, que tem girado as posições em função do nível do porto que recuou. Mesmo assim, são cotações boas, né? Média histórica boa, mas ela já não está no melhor momento que esteve há um mês atrás, né? Então, mas a maior parte dos produtores aproveitaram os bons momentos, então, na média do ano,
a gente acredita que a safrinha vai ser um excelente negócio ainda. E aí, Vlamir, agora, depois dessa queda acentuada das cotações, refletindo o dólar, esse aumento da colheita a partir do mês que vem pode pressionar ainda mais essas cotações nesse segundo semestre? Eu acredito que o aumento da colheita, isso não vai pressionar muito. O que vai ser o fator fundamental vai ser Chicago, que a gente acredita que possa recuperar um pouco, crescer um pouco mais em dólares, e a cotação do dólar. Se o dólar se estabilizar aí nesses patamares, aí pouco abaixo dos R$ 5, talvez nós já estamos próximo do fundo do poço para o milho. Se o dólar recuar mais, como alguns acreditam que possa ir a 4,5, ainda tem uma pressão de baixa nas próximas semanas que o milho pode enfrentar, mas aí parte pode ser compensada com alta que venha de Chicago via valorização em dólar. E temos mais um fator positivo que pode vir aí na sequência, principalmente de agosto, setembro em diante, que seria a melhoria dos prêmios para o milho brasileiro nos portos. Então, eu acredito que o espaço de baixa já é pequeno, ainda existe, mas é pequeno, e há a possibilidade de valorização do grão brasileiro aí, em função de que muitos compradores, eles preferem pegar o milho brasileiro e não o americano. Então, nós vamos disputar o mercado internacional, temos clientes importantes no mercado do milho, tem grandes volumes de milho para ser embarcado e já contratado no segundo semestre. Então, há a possibilidade do produtor ainda pegar lá no mês de agosto, setembro em diante, a cotações talvez melhores que agora, né? Talvez agora, nos próximos dias, a gente atinja o fundo do poço e depois comece a melhorar um pouco. Mas o câmbio é o fator mais importante do momento que teve nesses últimos 30 dias e provavelmente vai ser o grande fator aí nas próximas semanas, né? Porque ainda há espaço para o dólar recuar mais. O mercado internacional ele segue com otimismo frente ao final da pandemia, a abertura da quarentena, e com isso acaba pressionando o dólar para baixo e estimulando as bolsas. Isso é benéfico para Chicago, no caso, valorização do milho em dólares, mas ele continua sendo um fator de pressão de baixa no dólar no mercado brasileiro, né? Então, isso limita avanços do milho, né? Então, aquelas posições que muita gente acreditava que o milho poderia chegar a R$ 60, que já vem desde o começo do ano, hoje elas estão muito difíceis de chegar, os níveis estão muito distantes. Então, o produtor que deixou de vender acima de R$ 50 nos portos, ele perdeu a gente até brinca, né? Ele perdeu o cavalo encilhado que passou, porque as posições estavam muito atrativas e dificilmente a gente vai ver a moeda americana de novo na faixa de R$ 6, a não ser que nós tenhamos uma pandemia em Brasília, né? Daí teria que ter um problema interno, principalmente político, né? Que aparentemente não vai ter, né? O mercado tende a se acomodar, as economias vão se abrir, a pandemia vai passar, e aqui no Brasil também a gente já está passando pelo período mais crítico e, na sequência, o mercado volta a fluir. A moeda americana, muito valorizada hoje, ela dificulta as importações de produto que o Brasil precisa e ela segue favorecendo exportações, né, Guilherme? Então, um fator aí que o produtor tem que levar em consideração, que nós estamos com saldo na balança comercial muito alta, né? Então, nesses últimos 2 meses foram mais de 8 bilhões de dólares de saldo da balança comercial. Então, está entrando muito dólar e saindo muito pouco. E como os investidores que tinham o temor do Brasil já fugiram, agora pouco dólar deve sair e automaticamente, a partir do momento que a economia começa a estabilizar, a tendência é vender bastante na exportação e talvez começar a entrar alguns dólares aí no mercado brasileiro, que acaba limitando a cotação da moeda americana aí nos patamares aí acima de 4,5, talvez aí nessa linha que possa trabalhar aí nesses próximos dias, né? Isso é um fator aí que acaba limitando um pouquinho a flutuação do milho, né? Nesse período de colheita. E aí, Vlamir, você comentou sobre as exportações, né? A gente tem visto um volume bastante pequeno exportado de milho até esse momento pelo Brasil. A gente pode esperar essa retomada de exportações? Qual vai ser o volume projetado exportado nessa temporada pelo Brasil? Boa pergunta. Com relação às exportações, é normal nesse período agora começando aí março, abril, maio, junho, até parte de julho, porque os nossos portos têm uma capacidade de exportação limitada. E a soja, nesse período, toma conta dos portos. E esse ano a comercialização da soja foi muito adiantada. Então,
ela foi antecipada, os embarques foram antecipados, a soja bateu recorde em cima de recorde de exportação, continua embarcando grandes volumes. Só na semana passada nós embarcamos mais de 3 milhões e 300 mil toneladas de soja, e aí não tem espaço para o milho, né? Então, se a soja está dominando os embarques, o milho não consegue chegar e não pode ser embarcado. O milho vai começar a ter embarques a partir de agosto, aí que ele vai ganhar fôlego, porque os negócios do milho da safrinha, os negócios antecipados, eles cederam para embarque julho, agosto, setembro, outubro. Então, aí sim nós vamos ver o milho embarcando aí volumes grandes, aí milhões de toneladas. Nós já temos mais de 22 milhões de toneladas programadas para embarcar. E aí os novos negócios vão surgir, né? Então, vai abrir espaço para novos fechamentos de exportação. Nós acreditamos que provavelmente as exportações do Brasil esse ano passem de 30 milhões de toneladas, um ritmo um pouco menor que nos anos anteriores, mas vão ser grandes volumes. E precisa exportar para não sobrar muito milho lá no final do ano, que acaba atrapalhando o mercado interno aí com estoques altos, e daí acaba pressionando as cotações do milho da safra de verão, né? Se passar com um estoque, automaticamente limita a cotação do milho da safra de verão, que entra em janeiro e fevereiro em diante. Então é necessário que o milho da safrinha ele seja consumido internamente ou exportado, né? Porque o Brasil tem uma capacidade de armazenagem muito pequena, então não conseguimos trabalhar com estoques altos internos. Então isso o produtor tem que melhorar a sua capacidade de armazenagem para poder fazer como ocorre nos Estados Unidos, na China, em outros lugares que tem grandes capacidades de armazenagem, que dá para passar o ano com estoque sem pressionar o mercado. Se a gente analisar no caso do milho da safrinha, a gente vai ver que agora no pico da colheita do Mato Grosso, aí nas próximas semanas, aí principalmente no mês de julho, nós vamos ver montanhas de milho a céu aberto no Mato Grosso, porque não tem armazém para toda a safra, ainda tem soja nos armazéns lá que vai ser exportada nesse mês e mês que vem também, em julho e agosto, e o milho não tem o espaço todo aí para colocar, né? Você pega o Mato Grosso e provavelmente vai colher mais de 32, 33, 34 milhões de toneladas, que é uma safra igual ou maior que da soja, né? Então, é muito grão para um volume de armazenagem pequeno. Então, isso atrapalha um pouco, né? Por isso que nós temos que exportar mais de 30 milhões de toneladas aí para não sobrar esse milho lá no fim do ano, né? E aí, Vlamir, olhando para a demanda interna, a gente começou essa pandemia, o isolamento social com muita dúvida, incerteza por relação ao etanol de milho, até a produção de ração para carnes também. Essa retomada da economia a partir de agora pode ajudar a reaquecer essa demanda interna? Sim, sim, com certeza. Nós vamos ter uma retomada da demanda. A demanda do segmento de ração, parte foi compensado com as exportações, né? O segmento da carne está exportando em ritmo acelerado, recorde de suíno, recorde de frango, recorde de boi. Então, nesse segmento acaba absorvendo uma parte do que a demanda interna perdeu, vamos dizer assim, mas a exportação segue levando. E vai continuar, né? O bom da situação é que a exportação vai continuar aquecida. E aí, no segundo semestre, provavelmente nós vamos ter uma leve pressão de alta de demanda interna também, né, do setor do frango, do suíno, e isso acaba beneficiando o segmento do milho, que vai ter uma demanda maior de ração aí no segundo semestre. O setor do etanol do milho, ele sofreu muito, não só o etanol do milho, como todo o etanol da cana também, agora nesse período de pandemia, com uma queda grande na demanda, né, de 30% a 40% no consumo. Mas eu acredito que o segundo semestre ele já começa a sua retomada, o seu crescimento. O Brasil tem potencial de exportação do segmento do etanol. Nós vamos ter a economia voltando a fluir e automaticamente, em alguns meses, nós vamos equilibrar o quadro. E provavelmente o etanol do milho vai se equilibrar também, porque além do etanol, o milho ele produz o DDG, que tem uma demanda muito forte, principalmente no Mato Grosso, que acaba equilibrando as contas do pessoal que faz o etanol. Então, esse segmento do etanol, ele deu uma desacelerada, mas ele não vai parar, ele vai voltar a crescer e provavelmente no ano que vem vai estar aquecido novamente e não tem como parar, né? Porque o etanol do milho no Mato Grosso ele é muito competitivo, com
com a produção pro etanol e pro DDG, né, para a demanda da proteína que sobra. E é uma alternativa importante aí para as indústrias de cana que tem lá no Centro-Oeste, no caso Mato Grosso, a trabalhar por mais tempo. E, então é um segmento do milho que ele veio para ficar. Ele só deu uma parada agora, como qualquer setor da economia, por causa da pandemia. Depois ele volta a retomar e provavelmente ele vai retomar mais rápido que muitos dos outros segmentos da indústria normal. E aí, Vlamir, para a gente encerrar a nossa conversa, a gente comentou aqui, né, das vendas antecipadas dessa safra, mais antecipadas que a safra passada, que já teve vendas bastante antecipadas. A gente está enxergando uma nova tendência na comercialização do milho. O produtor brasileiro deve cada vez mais vender antecipado a sua safra? Sim, sim. Essa questão da comercialização antecipada para o produtor, ele está clareando aí o produtor, ele está dizendo assim, ó, a partir do momento que eu tenho cotações que me cobrem os custos, me dão mais de lucro, ou a relação de troca por insumos, né? Muito das negociações do milho antecipado se deram em cima de insumos. Já temos muito milho da safra de 2021, aí, da safrinha que vai ser plantada em 2021, para entrega agosto, setembro de 2021 também já negociadas via insumos, com uma relação de troca muito boa para o produtor. E a gente recomenda ao produtor que a moeda que vai mandar na comercialização e na lucratividade do produtor é a relação de troca dele por insumos, para ele fazer boa parte da comercialização antecipada desse milho e não deixar para vender ele na boca da colheita, porque como o Brasil é carente em armazenagem, nós precisamos melhorar muito o sistema de armazenagem e a capacidade de armazenagem brasileira, isso demora, não é do dia para a noite. O produtor tem que trabalhar com comercialização antecipada para garantir margem antecipada e não estar precisando vender na boca da colheita, quando que normalmente o período de cotação que se trabalha é o mais baixo do ano, né? É o período de oferta maior, é o período que as empresas que recebem o grão têm capital de giro curto e daí não podem estar comprando grandes volumes e aí acaba refletindo na cotação. E aí quem fica com fluxo melhor é aquele que está embarcando na exportação, que a maioria dos negócios são feitos antecipados, e o produtor que precisa vender de imediato acaba recebendo cotações menores, né? Como nas próximas semanas vamos ter o avanço da colheita, que nem você citou antes, é provável que tenha uma pressão de baixa nas cotações aí, principalmente se pega produtores do Paraná aí que são vinculados principalmente a cooperativas. A cooperativa não tem fluxo de caixa aí para comprar toda a safra na colheita. Então, quando acorda que o produtor precisa vender na boca da colheita, a cooperativa vai fazer os cálculos. Quanto está na exportação? A exportação está liquidando R$ 44. Quanto eu posso pagar para o produtor? Desconta frete, desconta isso, desconta aquilo. Quanto tempo da armazenagem? O produtor acaba pagando todos esses custos e aí a gente vai ver a cotação despenca aí bastante, né? O produtor acaba recebendo menos do que poderia. Por isso que a comercialização antecipada, que nesse ano foi recorde histórico, né, em volume antecipado, a tendência é continuar justamente porque é uma ferramenta para o produtor ganhar mais na média do ano, né? Então a gente recomenda que o produtor acompanhe, principalmente fazendo a relação de troca do grão do milho ou próprio da soja, né? Isso é geral, né? Hoje em dia todos os grãos podem ser feitos, para ele ter uma boa compra de insumos e aí não precisar estar vendendo na hora que as cotações estão baixas do grão, né? Então, a tendência é continuar e o produtor ir ganhando com isso, né? Isso aí é uma boa opção aí para o produtor. Vlamir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o mercado do milho. E a gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. É isso aí, seu Guilherme. Posso fazer uma propagandinha rápida aí? Claro, fica à vontade. Uma cortesia que a gente faz aqui do escritório para os produtores do Brasil todo. A gente está com o Instagram há 3 semanas já no escritório, já não tínhamos essa ferramenta, em função das atividades que a gente tem, que puxa muito, e como a gente está na pandemia, a gente também estava parado praticamente no escritório, sem viagens. Nós criamos aí um Instagram, o Brandaliz Consulting, ou o Vlamir Brandaliz, os dois estão vinculados, e nós estamos distribuindo informações gratuitas via Instagram para todos os produtores do Brasil, para o segmento do agro, para tentar dar ferramentas aí para comercialização. Então a gente recomenda que nos sigam aí no Instagram,
que a gente está dando informações de cortesia, como a gente tem essa parceria com vocês, Notícias Agrícolas também, para tentar fazer com que o agro continue evoluindo e o agro não para, né? Que não, o velho ditado do nosso amigo João aí, né? Então nós não podemos parar também e vamos fazer o setor crescer. Um grande abraço aí para os produtores. Então fica aí o convite para seguir o Wlamir Brandalize no Instagram. Wlamir, mais uma vez, muito obrigado. A gente te aguarda aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco. Muito obrigado. É isso aí. Bom trabalho para você e para todos aí da Notícias. Esse o Wlamir Brandalize, ele que é analista de mercado da Brandalize Consult, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Segundo o Wlamir, os trabalhos de colheita vão acontecendo nesse momento para a segunda safra brasileira, ainda bastante atrasados em função do próprio atraso da safra, também as dificuldades climáticas. Com isso, a projeção da Brandalize Consult é uma produção em torno de 70 milhões de toneladas para a segunda safra, ante a mais de 85 inicialmente projetada de potencial produtivo. Ainda assim, mesmo com essa queda, é uma grande safra, um volume bastante alto entrando no mercado, mas que, segundo a análise do Wlamir, ainda não interfere nas cotações. A queda acentuada de preços que a gente viu nos últimos 30 dias, caindo em cerca de R$ 9,00 nos portos, se dá basicamente pela desvalorização do dólar ante ao real, isso influenciando as cotações e também refletindo nos mercados domésticos, no mercado físico no interior do país. O Wlamir acreditando que o milho está próximo do fundo do poço das cotações nesse momento, chegando aí no seu limite de baixas, e que ele acredita inclusive numa nova valorização do cereal aqui no país no segundo semestre, entre os meses ali de agosto e setembro, uma possível nova alta de preços. Então, aquele produtor que ainda não vendeu a sua safra, que já está bastante vendida no Brasil nesse momento, mais de 50% dela já vendida, pode haver novas possibilidades boas de negócios no segundo semestre, onde também as exportações devem voltar a crescer. O Wlamir acreditando em mais de 30 milhões de exportações nesse ano, com esse volume voltando a crescer a partir do mês de julho, agosto, setembro e outubro, já que muitos contratos antecipados para essas datas já foram firmados para essa produção da segunda safra brasileira. Bom, eu fico por aqui, mas você continue ligado que a nossa programação não termina, então continue ligado no Notícias Agrícolas.